Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos começar mais uma aula da Escola Dominical. Estamos estudando o livro de Tiago, com o título Tiago, a fé em ação. E hoje a lição é o valor das provações, Tiago tem uma parte prática em que nós vamos trabalhar muito a nossa fé. E nós sabemos que as provações são difíceis de serem enfrentadas. Há muitos tipos de situações em que nos encontramos, que trazem provações para a nossa vida. Pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser numa área de saúde dentro de uma situação dessa, pode ser numa área financeira. A gente tem essas dificuldades. E nós temos na Bíblia pessoas que enfrentaram essas situações. Abraão, por exemplo, enfrentou algumas. Quando Deus falou com ele assim: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma casa que eu te mostrarei. Você imagina isso? É como alguém chegasse para você hoje e dissesse assim: pega o teu carro e sai sem destino. Eu vou te mostrar para onde tu vai chegar. No meio do caminho também o carro enguiça, ele fala contigo: não, continua, vai a pé agora, vai andando. Quando chegar no local eu vou te mostrar. Depois ele foi provado de novo com seu filho. Custou a ter um filho, a esposa era estéril, Deus abençoou, ela engravidou, teve um filho quando ele estava por volta de 12 anos. E imaginamos que ele estava colocando ou depositando um pouco da sua confiança no seu filho, a sua alegria, deixando Deus de lado, achando que o filho era a coisa mais importante. Deus fala assim: me dá o teu filho, imola ele como sacrifício, mata ele e me dá como sacrifício. Ele então pega todas as coisas e sai com o filho caminhando, e o servo levando a madeira, vai até um tal local, e ele leva o filho. Quando o filho chega lá e pergunta: pai, onde é que está estou vendo a madeira, estou vendo o fogo, mas não estou vendo o carneiro para o sacrifício. Ele diz: Deus proverá, meu filho. E ele, depois de preparar tudo, ele pega o filho, amarra, coloca em cima da lenha, levanta o cutelo, a mão, e Deus fala assim: calma, Abraão, eu vou providenciar. E então ele providencia um carneiro para que ele imolasse. Mas ele ia imolar o filho, Deus tinha pedido isso para ele. O filho não sabia, mas Abraão sabia. E ali foi um teste muito grande, uma provação que ele teve que passar, muito grande. Nós temos José, que tendo recebido o som de que estaria sobre os seus irmãos, governando sobre o seu pai e sua mãe. E falando isso, os irmãos intentaram fazer mal a ele e pensaram em matar. A intenção era matar ele. Mas então eles pegaram, venderam como escravo. Naquela época, o escravo era sinal, era certo que ia morrer, porque ia fazer tudo de pior, ninguém se importava com nada. E mesmo diante dessa situação, dessas provações que ele passou e tudo que nós já até estudamos aqui, ele chegou aonde Deus havia falado que ele iria chegar. Então as provações são isso. Vamos então estudar hoje o valor das provações? Vamos então estudar o livro de Tiago. Queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Tiago, capítulo 1, estamos iniciando, versículo 2. Diz assim a palavra: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, para que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha o que esse texto começa a dizer para a gente, é bem interessante, porque há uma orientação totalmente contrária ao que a gente está acostumado. Quem é que gosta de dor e sofrimento? Quem é que gosta de passar por provação, luta, dificuldades? De enfrentar essas situações e ainda falar assim: não, eu estou contente e alegre com tudo que eu estou passando, estou feliz porque tem uma doença na minha família, eu estou contente porque eu perdi o meu emprego, eu estou contente porque minha perna dói todo dia quando eu acordo. Ninguém, em sã juízo ou consciência, vai
falar isso. Mas ele diz isso, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E o que ele está querendo dizer com isso? O passar por sofrimento, né? Por dificuldades, isso na nossa cabeça não encaixa, isso é uma contradição, mas é uma questão de entendermos o que ele está falando conosco. E aí ele explica, né? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que ele quer dizer com essa ação completa? O que ele quer dizer com perfeito e íntegros? Nós vemos aqui nesse texto que muitas pessoas, nós vamos entender aqui nesse estudo, muitas pessoas vão à igreja buscar o Deus das bênçãos, não a bênção. Vão buscar as bênçãos de Deus, não o Deus da bênção. E quando a gente está procurando só receber bênçãos, coisas materiais, resolver problemas, ser curado, ser transformado, ter um emprego, aquilo não vai satisfazer. A nossa fé, num momento desse, ela pode até ser provada, mas ela não vai ser completa. Ela não vai ser perseverante. Porque se você busca um emprego, busca Deus e busca um emprego, tua dificuldade, teu sofrimento, a situação é essa, e você tem um emprego, você consegue, você recebeu a bênção de Deus, agradece a Deus e tudo, daqui a pouco você vai perder o emprego de novo. Você pode perder de novo. Você pode entrar hoje, daqui a uma semana ser despedido. Você pode ter uma doença, ser curado, daqui a pouco ter uma outra doença. Você pode enfrentar uma luta numa área da sua vida e ela, vez por outra, voltar. E quando ela voltar e você não tiver firmado a sua fé em Deus, você não vai ter perseverança. Não vai conseguir perseverar. A gente tem que estar com a nossa visão, a nossa fé colocada em Deus. Para quando vierem as provações, e a gente vai poder perseverar, porque não é o motivo, não é a coisa, não é a situação. É Deus que controla a nossa vida e controla todas as coisas. Aqui nós temos um exemplo de Paulo, que tinha um espinho na carne. Deus o chamou, ele entendeu o seu chamado, ele era um homem que a Bíblia relata que tinha praticamente todos os dons, um excelente pregador, ensino, fazia milagres, né? Um lenço de Paulo, a Bíblia fala que o lenço de Paulo curava. E Deus deu um espinho na carne para ele. Esse espinho na carne era uma dificuldade física. Há entendimento de que é isso. Um problema talvez de visão, um outro problema qualquer na área de saúde. E ele reconhece isso. Que ele diz, 3 vezes orei e pedi a Deus que me tirasse. E Deus disse que não. Por quê? Porque aquilo era para que ele não se ensoberbecesse. Não se achasse um homem o melhor do mundo, um homem santo, uma pessoa que realmente estava fazendo a vontade de Deus, estava cumprindo tudo na vida que Deus queria, e aquilo era a provação da vida de Paulo, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não, consequentemente, pudesse vir a envergonhar o evangelho, ou o que ele estava pregando, ou fosse desqualificado. Então a gente serve a Deus, recebe as bênçãos de Deus, mas nunca podemos esquecer que é Deus o principal motivo da nossa vida. E aqui nós temos outros personagens, né, que passaram por essas situações na Bíblia, que nós precisamos falar primeiro deles, para que vocês entendam. O primeiro que eu queria destacar é Abacuque. Né? Conhece o livro de Abacuque? Interessante, que a música é muito conhecida, né, da videira. Abacuque. Vou ler para vocês Abacuque 3. Aqui. Abacuque tem 3 capítulos só. Abacuque 3 é a oração que ele faz depois de passar por ver a igreja afastada de Deus. Ver as pessoas longe de Deus, as pessoas que não tinham... iam buscar as bênçãos de Deus, não o Deus da bênção. E olha o que Abacuque fala aqui, a música da figueira. Abacuque 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Olha a provação que Abacuque estava passando. A figueira não tinha fruto na vide, na oliveira também não, os campos não produziam nenhum mantimento, então as ovelhas não estavam no aprisco, o gado do curral também não tinha. Estava passando por muita dificuldade. Mas todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então ele, no exemplo dele aqui, ele estava passando por essas lutas e provações. Mas não era aquilo que trazia alegria, nem era aquilo que trazia prazer na sua vida. A provação, né? Ela não é uma luta, é uma dificuldade, é uma dor, é um sofrimento, é algo que nós não gostaríamos. Mas é o que Tiago nos ensina no versículo. Tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. Por quê? Porque é um teste que Deus está fazendo conosco. Nós vamos mais para frente. O outro exemplo aqui que nós temos, o exemplo de Paulo, né? Filipenses 3, verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Paulo, por amor de Cristo, perdeu todas as coisas. Ele era um homem instruído, ele era uma pessoa estudada, ele era uma pessoa que tinha um cargo, um posto, uma situação, tinha um destaque na sociedade. Ele foi colocado como alguém que ia, a autoridade delegada, a autoridade a ele, delegada pelos anciãos, para prender os cristãos. E ele não quis saber de mais nada depois que ele conheceu Jesus. Considero como refúgio para conseguir a Cristo. Perdi todas as coisas, inclusive a sua profissão, que era fazer tendas, tudo que ele tinha, ele largou para seguir a Jesus. E o que aconteceu com ele? Passou por lutas, sofrimentos, dores, foi perseguido, maltratado, né? Passou por todas essas provações. Em outro momento, lá em Filipenses, um pouquinho para frente, 4:11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele chegou a ser pobre, sem nada, sem ter o que comer, sem ter onde dormir, sem ter o que fazer, por causa do amor de Cristo. Mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aqui ele nos fala como é que ele passou por essas lutas, dores e sofrimentos. Porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então aqui esse mandamento, ou esse ensinamento de Tiago, né, deixa para a gente alegria diante das provações. Não é que eu vou exultar de alegria e falar assim, estou muito contente que agora eu peguei uma doença. Estou muito contente porque eu perdi meu emprego. Estou muito contente porque eu dei uma topada, eu bati de carro, porque eu caí de bicicleta. Não é isso. É um sentimento que está no nosso coração de, tendo isso, entender. O que nós vamos entender daqui a pouco. Que mesmo passando por lutas, dores, sofrimentos, a nossa foco não pode estar nas provações. Ela serve sim para que a gente entenda e persevere, para que a nossa fé seja provada, confirmada, ela produza perseverança. E a perseverança deve ter essa ação completa, de completar na nossa vida o entendimento que nós temos de Deus, de Cristo, né, para que sejamos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. E o último exemplo aqui foi o exemplo de próprio Jesus, né, que diz a palavra que era um homem de dores, que sabe o que é padecer, sofrer. Um homem justo, íntegro, nunca tendo pecado, nasceu sem pecado, morreu sem pecado, vive sem pecado, mas sofreu no nosso lugar. Se lembrarmos do sofrimento de Jesus, o tempo que ele passou ali, as dificuldades, as lutas, as provações, as rejeições que teve sobre a sua vida, das pessoas, né? De Herodes, que mandou matá-lo, os anciãos, né? Que fizeram uma oposição ferrenha a todo o seu ministério, sempre querendo pegar ele e matar, porque ele se dizia o Messias, eles não acreditavam nisso, e ele passa por todo esse sofrimento. Morrer na cruz
Foi traído por preço de um escravo, por centavos, por alguém que ele trouxe para o seu lado para ficar junto dele. Olha quantos sofrimentos Jesus enfrentou. O morrer na cruz ali, toda a via dolorosa que existe. Ele tendo que carregar a cruz, tendo sido chicoteado a noite inteira, não podia carregar a cruz, que nem conseguiu carregar até o final. Colocaram lá outra pessoa para carregar o restante do caminho. Foi crucificado, né? Crucificado, prega as mãos, os pés, fica lá até morrer agonizando. Foi furado do seu lado com uma lança para que ele morresse mais rápido. E todo esse sofrimento que Jesus passou, ele ainda tinha graça, ele ainda tinha perdão, ele ainda tinha uma atitude, não que ele passou contente, rindo e alegre, mas no último momento de vida como homem, né? Ele diz: Pai, não perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E até no último momento ele ainda tinha esse de vida como homem, né? Não como Deus, como homem. Ele tinha esse sentimento no coração. Não tinha rancor e dificuldade diante dele. Acreditava no que Deus tinha como propósito para a sua vida. O que nós vamos ver agora é o propósito das provações. E por que essas pessoas sofreram? Abacuque sofreu e tinha esse entendimento. Paulo sofreu e tinha esse entendimento. Jesus sofreu e tinha esse entendimento. Porque ele sabia por que estavam sofrendo. Qual o propósito de uma provação? É muito comum, diante dessas situações em que nós passamos, de lutas e dificuldades, a gente não entender o motivo e perguntarmos por quê. Ou então a gente olhar uma situação que não somos nós. A gente olhar para a situação de uma pessoa que está sofrendo, que está passando dificuldade, que está com problema, que enfrenta lutas constantes numa área de saúde, e nós olharmos por que a pessoa está passando por isso. Esse pensamento vem na nossa cabeça. Por que ela está enfrentando isso? Poxa, a pessoa tão boa, honesta, ela ajuda os outros, ela faz isso, ela faz aquilo e ela passa. Ela está tendo a sua fé provada. Está tendo a sua fé testada. Lembram de Jó? É esse tipo de pessoa. Ele estava muito bem, fazia holocausto por ele e pelos filhos, dava os banquetes, as festas, os filhos se reuniam nas casas. Depois disso, ele fazia reunia os filhos e oferecia um culto de agradecimento a Deus pelas suas vidas. E Deus estava vendo e Deus disse, o diabo vai diante de Deus e fala assim: olha, Jó, ele faz isso aí, te adora, faz tudo isso aí, por que você o cercou de bens? Aí Deus tem uma visão, a visão de Deus, ele é um homem reto, íntegro e temente a Deus. Deus fala isso dele. E o que vem sobre a sua vida? Deus permite que seja tocado na sua vida todos os seus bens, todo o seu patrimônio, todos os seus filhos. Tudo é tirado dele, tudo. E a gente olha assim, será que ele mereceu isso? Como se a gente olhasse para uma pessoa hoje e ela sofresse uma derrota, um arraso, uma situação que fosse uma atrás da outra, assim, só caindo, pum. E foi lá para o fundo do poço. Jó é um homem riquíssimo. Não era rico, não, era riquíssimo. Um dos homens mais ricos da sua época. E ele passa por essas lutas, por essas dificuldades. Depois, mesmo diante disso, de ter perdido tudo que era físico, que ele podia palpar, tendo perdido os seus filhos, a quem ele amava, ele não resmungou contra Deus. Aí o diabo vai de novo na presença de Deus e fala: você cobriu ele de saúde? Ele ainda continuou com a saúde saudável? E Deus fala assim: toca na saúde dele. Ele então adoece, né? Ele passa por algumas enfermidades, e aí ele começa a questionar. Ele não chega a questionar diretamente Deus, se você ler o livro de Jó todo, mas ele questiona os seus amigos, que fala assim: Jó, tu tem pecado, tu tem isso, tu tem aquilo. Ele sabia no coração dele que não tinha, não estava entendendo porque que ele passava por essa situação, mas ele teve a sua fé provada de uma maneira indelével, que não deixou motivo de dúvidas nenhuma. Aquilo ficou com uma marca profunda, porque ele perdeu todos os seus bens, mais profundo ainda, perdeu todos os seus filhos, e depois ele enfrenta uma luta na área de saúde. Mas a fé dele estava sendo provada. O propósito ele podia não estar entendendo naquele momento. Ele não entendeu inicialmente, mas no final, qual é a resposta de Jó?
Eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora eu conheço, porque eu tive uma experiência com Ele. Ele restaurou a minha vida por completo. Deus diz que a Bíblia diz que restaurou tudo de novo. Se ele tinha ali 10, 12 filhos, Deus deu de novo. Se ele tinha 100 cabeças de gado, 1000 cabeças de gado, Deus deu o triplo. Carneiro, terras, né? Casas. Deus deu tudo de novo para ele, quando a sua fé tendo sido provada. E nós não fazemos isso, não esperamos receber aqui quando a nossa fé é provada, quando nós passamos por uma situação ruim assim. Não é essa a intenção. Não é isso que a Bíblia e em Jó ensina. Ensina que ele teve confiança em Deus, continuou confiando em Deus. Uma palavra dele que é muito chocante, é muito impactante, né, para a nossa vida, é quando ele perde tudo, ele está nu, ele fala, nu vim ao mundo, nu vou morrer. Ele já podia morrer ali, ele já tinha dado o seu testemunho e ter acabado a história de Jó ali logo no início. Não vim com nada, nu vim ao mundo, nu posso morrer aqui. Ele dando o testemunho da sua fé. A fé dele estava sendo provada. E ali Deus permitiu que ele passasse por essas provações e ele conseguiu passar ali. Outra situação, e que a gente entende que a palavra de Deus está nos ensinando ali, Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você diz todas as coisas, são todas as coisas? Então são as coisas boas e as coisas ruins. Qual o propósito da fé? Qual o propósito da aprovação? Se seja coisa ruim, ela está sendo uma aprovação, mas é um teste. Mas ela vai cooperar para o meu bem, porque eu amo a Deus. Porque o meu foco, a minha vida está centrada em Deus. Não em bênçãos, se eu recebo, se eu não recebo, se eu tenho, se eu não tenho. Isso é fruto da minha dedicação, da minha fidelidade a Deus. Apesar de eu ser um pecador, ser um nada, um zero à esquerda. Não ser ninguém ou nada diante de Deus. Não posso me ensoberbecer nem um tiquinho. E assim eu recebo de Deus as bênçãos. Se elas vêm, amém. Se não vêm, amém também, com toda alegria. Porque quando ele diz aqui, o Deus da nossa salvação, Ele que nos dá todas as coisas, sabendo que a aprovação, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Ele quer nos tornar perfeito e íntegro. Perfeição só existe em Deus, só esperando a salvação nele. Perfeitos só seremos um dia quando Deus nos transformar. Mas temos que ser íntegros, em nada deficientes, inteiros, passando por essas lutas e dificuldades, mas conseguindo passar. Às vezes provados pelo fogo, provados por lutas que talvez a gente não consiga nem resistir. Mas a Bíblia diz que não virá sobre a nossa vida provação, tentação que a gente não possa resistir. E aí a gente precisa então dar essa resposta para Deus da nossa vida. Então a aprovação pode produzir dois resultados. Uma fé aprovada, como nós vimos de Abraão, né? Abraão teve a sua fé provada quando teve que sair da sua terra, quando Deus pediu o seu filho, o único filho que ele tinha naquela época. Ele então, quando ele coloca o filho à prova, quando Deus o coloca à prova pedindo o seu filho, naquele local ele levanta um altar a Deus. E ali então ele dá o testemunho da sua vida. E depois no outro lá também, né? Que ele sai da sua terra. A fé aprovada é aquela que produz perseverança. Ele produz no crente uma fé aprovada, o propósito dela é que eu continue caminhando com Deus. Mesmo que hoje eu não passe por nenhuma dor ou sofrimento, e amanhã eu esteja passando, eu devo continuar. Seguindo a orientação de Deus, ouvindo a palavra, orando, tendo confiança de quem Ele é, do que Ele já fez na minha vida. O propósito da aprovação é produzir uma fé aprovada. E também um caráter aprovado. A minha atitude diante das provações. Qual foi a atitude de Jó que nós falamos aqui diante das provações? Qual foi a atitude de Abacuque, que nós demos de exemplo? Mesmo que não tenha nada, eu exulto no Deus da minha salvação. Foi a atitude de Paulo, quando tendo tudo, Deus o chamou para o ministério
e disse se não me engano, ou disse a Paulo ou Ananias, quando Ananias desconfia de quem era Paulo e reclama com Deus, e ele fala assim, este homem importa saber o quanto é sofrer pelo meu nome. Paulo perseguiu os cristãos e eles sofreram. Paulo consentiu na morte de Estevão, viu ele sofrer, porque não negou a sua fé. E Paulo tinha que aprender isso. E ele fala na conversão dele, eu vou ensinar ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Paulo sofreu muito. Nós vemos no livro de Atos ali, as suas histórias aqui nas cartas, às vezes, que tem para algumas igrejas, ele falando sobre isso. E ele relata uma lista dessa, não estou me recordando de onde ele relata uma lista. 2 naufrágios, tantos perseguições, isso, todas as coisas que ele passou. Fomes, né? Escapadas para que as pessoas não o matassem. Paulo sofreu tudo isso. E ele então tem um caráter aprovado. E Jesus, que é o nosso maior exemplo, o propósito é promover esse caráter aprovado na nossa vida. Testar a nossa fé para que a gente continue acreditando no Deus da nossa salvação e promover uma atitude correta diante das provações. Sem murmuração, sem reclamação, sem desistir de Deus, né? Sem dar mau testemunho, sem achar que isso é normal e já que eu estou ruim mesmo, está tudo ruim, eu vou continuar, agora eu não importo com mais nada. Esse caráter, essa atitude diante das provações nossas tem que ser diferente. A tristeza, né? Aqui tem por motivo de toda alegria o passar pelas provações. Essa alegria não é exultar de alegria, não é contar para todo mundo, agora eu estou passando por isso e eu quero agradecer a Deus. Não é isso. É uma alegria de saber que Deus está nos testando, provando. Não é uma alegria externa, né? É procurar entender qual o propósito, né? Que vamos ter a nossa fé e o caráter aprovada. Nem sempre nos é fácil ouvir a voz de Deus nessas situações, mas devemos procurar ouvir a voz de Deus. Oração, leitura da palavra, aconselhamento. Pessoas que possam, diante da luta e da dificuldade que a gente passa, nos ajudar a caminhar para passar por essa luta. O exemplo de Jó, ele teve os 3 amigos, mas que foram lá acusá-lo do pecado que ele tinha. Não é pecado. Vamos lá estar junto. Vamos lá estar do lado da pessoa, está passando por luta, vamos lá do lado dela. Vamos confirmar a fé dela, vamos ajudá-la a caminhar nessas dificuldades, né? Não é fácil, Deus, às vezes, em situações normais, né, a gente falar de Deus. Imagina numa situação de enfermidade, numa situação em que a pessoa perdeu um ente querido, numa situação de luto, às vezes num acidente trágico, às vezes numa doença, e você orou e pediu, e Deus não fez nada. Qual o propósito? Aprovar. Provar a sua fé, e você ter uma fé aprovada. Provar o seu caráter, você ter um caráter aprovado. Uma atitude de confiança em Deus, independente de qualquer situação. Essa é o propósito das provações de Deus na nossa vida. E qual que é o essencial das provações? Já para estarmos chegando diante aqui no nosso final. Todos esses frutos visam produzir, né, alguma mudança na nossa vida. Diz aqui que a provação, uma vez confirmada, produz perseverança, visa produzir perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, para que a gente seja perfeito e íntegro, em nada deficiente. Mas como vamos saber isso? Qual que é a situação? É produzir na nossa vida, versículo 5, sabedoria. Sabedoria para passar por essas provações. Mas que sabedoria é essa? É o que a Bíblia nos ensina. Versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aqui é diferente. Perseverante e inconstante.
Você pode ser uma pessoa perseverante, pode ser uma pessoa inconstante. O perseverante, ele continua acreditando diante de toda e qualquer situação. O inconstante acredita hoje, amanhã não. Acredita nesse tamanho, naquele tamanho não. Acredita numa situação, noutra situação não. E aqui está falando sobre sabedoria para que você tenha capacidade, para que você tenha a orientação de Deus, vinda de Deus sobre a sua vida. E a sabedoria está na palavra de Deus, diante das situações. Peça a Deus sabedoria, Ele vai lhe dar, se você não tem. Se você ainda não entendeu qual é o propósito da luta, da dificuldade, da provação. E essa falta de sabedoria, que seria a falta de compreensão dessas realidades eternas e de que Deus é Senhor em toda e qualquer situação, é o primordial, é o essencial. Porque sem isso, você vai murmurar, você vai reclamar, você vai desistir, você não vai perseverar, você vai ser inconstante, você uma hora acredita, outra hora não. Ah, porque se é uma gripe, eu vou orar, Deus vai curar. E aí ele curou, graças a Deus. Aí passa uma outra situação, ah não, hoje não, porque aqui eu mesmo fiz isso, então não vou nem orar, não vou nem pedir. É constante, é perseverante, passar por qualquer situação. Eu ia citar doenças piores, né, mas não vem ao caso. Acho que é muito difícil, às vezes, quando a gente passa por isso, e estar dentro da situação. Eu passei por algumas lutas dessas, né, de doenças e apesar de orar e tudo, confiar que Deus tinha o melhor para a minha família. Mas Ele fez o propósito dele, Ele cumpriu o propósito dele na vida dessas pessoas. Como vai cumprir na sua? Confiar, ter essa sabedoria. Porque não adianta a gente passar por uma luta hoje, acreditar e amanhã estar duvidando de Deus em uma situação. Ele quer que a gente confirme isso. 3 situações aqui eu gostaria de, para encerrar, 3 momentos na vida de Jesus onde ele age com profunda sabedoria e tendo a sua fé testada, ele teve a sua fé provada, ele tem a fé aprovada. Ele é aprovado na sua fé. E a gente fala de Jesus, né? Ele é filho de Deus. Ele também é Deus. Mas ele veio como homem, sofreu como homem e passou pelas tentações e lutas como homem. E diante de 3 situações que Jesus viveu, nós podemos ver o que nós temos que aprender com essa sabedoria de Deus. Primeiro, usou a palavra diante do diabo, diante da situação, das tentações que ele recebeu. A primeira tentação de Jesus, lá nos primeiros capítulos de Mateus, 1, 2 ali, 4, né? Mateus 4, ele fala, o diabo tenta ele, transforma essas pães em pães, joga isso aqui do alto, os anjos vão dar ordem aos anjos que eles vão te suster. E aí, o que ele falava? Está escrito. Ele usava a palavra para se defender nessas situações. É a sabedoria, é o conhecimento da palavra de Deus para passar pelas lutas, pelos sofrimentos, pelas dificuldades e entender o propósito daquilo. Quando ele pede para transformar pães em pedras, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Ele não estava com fome? Estava. Ele sabia que aquilo era breve? Sabia. Ele estava depositando a sua confiança em Deus? Estava. Então ele entendeu que aquela tentação era a tentação do diabo, do pai das mentiras. E não era o momento ainda dele saciar sua fome. Então ele responde com a palavra. Então ele teve sabedoria, discernimento de quem estava falando com ele e da situação que ele estava se encontrando ali, qual era o propósito que ele tinha. O propósito era jejuar 40 dias? Era. Então estava terminando. Quando terminou, veio a tentação. E ele tinha esse propósito. Ele tinha esse entendimento. E ele usou a sabedoria. E a sabedoria que ele tinha estava pautada na palavra de Deus. Então ele usa a palavra. Diante das autoridades judaicas, Jesus foi testado várias vezes. Ele estava dando os seus sermões, estava ensinando o povo, estava orientando, dando as parábolas, explicando a respeito do reino de Deus, e tinha as oposições ferrenhas a ele. Então, em dado momento aqui, diante das autoridades judaicas, né, em Mateus 21, versículo 23 e 27, está a multidão toda reunida, e os judeus, as autoridades judaicas chegam diante dele e dizem:
com que autoridade tu faz esses milagres? Se tu realmente é o Messias, que autoridade é a tua? Porque as autoridades queriam prendê-lo e apedrejaram ali diante de todo mundo mesmo. Ele então faz uma pergunta. Aí veio a sabedoria, porque ele entendia qual era o propósito da pergunta. Entendendo o propósito da pergunta, ele nem responde do jeito que eles queriam, responde colocando eles numa saia justa, numa outra dificuldade. Ele falou assim, eu vou fazer uma pergunta então para vocês. Estão questionando a minha autoridade? Com que autoridade João Batista fazia as coisas e pregava no deserto? A autoridade dele era de Deus ou dos homens? Porque em João Batista, o povo e tantas autoridades acreditavam que ele era um profeta. As pessoas recorriam a João Batista. Mas como ele não se declarou Messias, eu acho que os judeus, autoridades judaicas, não prestaram muita atenção nele. Aí Jesus faz essa pergunta por quê? Se eles dissessem que era a autoridade de João Batista dos homens, a multidão que estava em volta ia ficar muito irada com as autoridades. Se eles dissessem que a autoridade de João Batista era de Deus, eles iam ter que dar crédito a Jesus. O que as autoridades falam? Eles ficaram quietos, nem responderam. Porque eles ficaram numa saia justa que não podia responder nenhuma coisa ou outra. Porque a autoridade de Jesus foi estabelecida por João Batista. Quando Jesus vai até ele lá, quando ele está batizando no Rio Jordão, ele fala assim, você que tem que me batizar, Jesus. Jesus, não é o momento. Você me batiza. E depois João Batista diz, sigam ele. Ele é o Messias, ele é o escolhido, ele é o Cordeiro de Deus. João Batista apontava para Jesus. Quando ele faz essa pergunta aqui, se eles respondem que é de Deus, a autoridade de João Batista, eles davam crédito a Jesus. Então eles não puderam responder nada. Autoridade, sabedoria, em responder, com certeza, ele era Deus, Jesus, mas ele tinha sabedoria, ele conhecia os fatos, as situações e ele responde. E numa outra situação também, e a gente vai encontrar essa várias vezes na nossa vida, passamos por isso, é ficar em silêncio. Jesus, diante das autoridades também, quando ele estava para ser crucificado, ele ficou quieto diante de Herodes, diante do rei Antipas, né, que ele foi colocado também, e as acusações vieram dele, e ele fala assim, nenhuma autoridade você teria, quando ele fala, eu tenho autoridade para te livrar e para mandar matar você. Ele falou, nenhuma autoridade você teria se não viesse do Pai, se o Pai não tivesse lhe dado. Mas ele ficou em silêncio, ele não respondia as perguntas, né? Essa pergunta é feita quando ele não responde, ele pergunta várias coisas ali, Jesus não responde. E aí ele fala, eu tenho autoridade para mandar matar ou livrar você. Aí ele fala, tua autoridade, se não vem de Deus, não vem de outra pessoa. E ele não responde a Antipas, porque ele já tinha o propósito o entendimento do propósito da sua provação. E estava escrito, né? Ele tinha que ir diante dos seus... seria levado ao matadouro, o cordeiro levado ao matadouro, e um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. O exemplo de que quem o iria matar, ele iria ficar em silêncio. Era o cumprimento da palavra. Então, estamos aqui encerrando a nossa lição, né, de hoje. O essencial das provações é nós podermos ter sabedoria. Se não tenho, eu peço a Deus. Eu posso usar a palavra de Deus, eu posso ter vindo do próprio Espírito Santo uma resposta adequada. Em alguns momentos eu preciso me calar, ficar em silêncio e aguardar. Aguardar que Deus vai cuidar da minha vida e vai transformar ela diante dessa aprovação. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, essa perseverança deve ter uma ação completa. Ela tem um propósito. Eu entender o propósito. Ela vai ser completa. Para que eu seja perfeito e íntegro, e nada deficiente. Para concluir, devemos saber que essas ações, né, são um plano de Deus arquitetado para a nossa vida. Passar por ela faz parte da nossa vida. Alguns com mais provações, outros com menos. Ninguém tem uma vida igual a outra. Ninguém tem um modelo de como passar por uma luta, por uma doença, por uma situação complicada, por dor, por... Ninguém tem isso. O que a gente tem de certeza é que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da minha vida, está no controle da sua vida também. Deixemos, confiemos e seja Ele o real motivo de vivermos aqui. Dar glória a Deus. E aí encontrar esse caminho de
descansar no Senhor, de colocar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ele está com todas as coisas diante de si. A nossa vida, a vida das nossas pessoas queridas, e tendo essa confiança nele, tendo essa fé que vamos ser salvos por ele um dia. Nós vamos então poder passar por essas lutas, dores, sofrimentos que possamos ter. Sabendo que, confiando em Deus, né, ele sempre abranda todas essas lutas na nossa vida. E temos uma vida melhor. Há alegria e satisfação no nosso coração. Quando vem as lutas, dores e sofrimentos, a gente passa sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é o que Ele espera de cada um de nós. Amém? Queria então encerrar aqui a nossa lição. Sei que às vezes nem sempre as pessoas chegam até o final, né, das nossas aulas assistindo. E sempre eu me lembro de pedir que as pessoas, às vezes, assinem o canal, né, e ativem o sininho. Mas a gente precisa disso, atingir uns 1000 inscritos. Então, se você está assistindo até o final, faça isso agora. Eu sei que você está interessado na aula, tem assistido toda ela. Às vezes em casa, até eu mesmo, né? Começa a assistir, daqui a pouco aparecem outras distrações, a gente não consegue ver até o final. Mas se você está assistindo, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho lá, que aí toda vez que uma aula dessa tiver sido lançada, aula, culto, qualquer programação que é do canal da igreja no YouTube, você vai receber um aviso. Pelo menos ser avisado, não é que você precisa ver, mas você vai ser avisado que tem lá. Se você quiser assistir, tá? Deus abençoe a sua vida e o seu domingo.